A própria tia a vendeu por algumas moedas, dizendo que ela era estéril e não valia nada. Clara chegou naquela fazenda esperando o pior, mas o que aconteceu entre ela e aquele fazendeiro viúvo nos meses seguintes desafiou tudo o que a medicina, a família e a sociedade inteira diziam ser impossível. A manhã estava cinzenta quando Clara acordou naquele dia que mudaria sua vida para sempre. O cheiro de café velho e pão amanhecido preenchia a pequena casa onde ela vivia com a tia Beatriz, desde que era criança. Seus pais haviam morrido quando ela mal tinha idade para se lembrar deles, deixando-a aos cuidados da irmã mais velha da mãe, uma mulher de coração endurecido pela vida e pela amargura. Clara estava na cozinha, as mãos tremendo enquanto lavava as louças do café da manhã. Ela podia sentir o peso do olhar da tia em suas costas, aquele olhar que sempre carregava julgamento e desprezo. Aos 22 anos, Clara já havia aprendido a andar em silêncio pela casa, a não ocupar muito espaço, a não fazer barulho demais. Era como se ela estivesse sempre pedindo desculpas por existir. Tudo havia piorado depois do acidente. 2 anos atrás, a carroça em que Clara viajava para a vila havia tombado numa curva perigosa. Ela sobreviveu, mas as lesões foram graves. O médico da região, um homem idoso de poucas palavras, havia examinado Clara durante dias. Quando finalmente deu o diagnóstico, suas palavras caíram sobre ela como pedras pesadas. Ela nunca poderia ter filhos. Seu corpo estava irremediavelmente danificado por dentro. Para tia Beatriz, aquilo foi a confirmação final de que Clara não tinha valor algum. A tia não perdia a oportunidade de lembrar a sobrinha de sua inutilidade. Em uma época onde o valor de uma mulher era medido pela sua capacidade de gerar herdeiros, Clara havia se tornado um peso morto, uma boca inútil para alimentar. Naquela manhã, tia Beatriz entrou na cozinha com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Havia algo diferente no ar, uma tensão que fazia o estômago de Clara se revirar. A tia se sentou à mesa, os dedos tamborilando na madeira gasta, e finalmente falou com aquela voz áspera que Clara conhecia tão bem. Arrume suas coisas. Um homem vai vir te buscar hoje à tarde. Clara largou o prato que estava lavando, a água escorrendo por seus dedos. Seu coração disparou. Como assim, tia? Eu não entendo. Tia Beatriz suspirou com impaciência, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança tola. Eu fiz um acordo. Você vai para a fazenda de um viúvo que precisa de alguém para cuidar da casa. Pelo menos assim você vai servir para alguma coisa. E eu não vou mais ter que sustentar você com o pouco que tenho. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Mas, tia, eu posso trabalhar aqui na vila. Eu posso ajudar com as costuras, eu posso... Tia Beatriz bateu a mão na mesa, cortando as palavras de Clara. Chega, já está decidido. O negociante já acertou tudo. Em troca, minhas dívidas serão perdoadas. Você deveria estar agradecida por eu ter encontrado alguém disposto a te aceitar, mesmo sabendo que você não presta para dar filhos a homem nenhum. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela havia aprendido há muito tempo que chorar na frente da tia só piorava as coisas. Com as pernas bambas, ela subiu para o pequeno quarto nos fundos da casa e começou a juntar seus pertences. Não havia muito, apenas algumas roupas remendadas, um xale que havia sido da mãe e um pequeno terço que era a única lembrança que ela tinha da infância. Enquanto dobrava as roupas com mãos trêmulas, Clara olhou pela janela para a rua de terra onde havia crescido. Ela conhecia cada pedra daquele caminho, cada árvore, cada casa. E agora estava sendo arrancada dali como uma erva daninha que ninguém queria. Se você está acompanhando essa história e quer receber mais histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal. É dessa forma que conseguimos continuar compartilhando sobre dignidade, amor e superação.
Conte nos comentários de onde você nos assiste. Adoramos saber até onde chegam esses relatos que tanto nos emocionam. O sol já estava alto quando uma carroça parou em frente à casa. Clara estava sentada na varanda, seu pequeno embrulho de pertences ao lado, as mãos geladas apesar do calor do dia. Um homem baixo e rechonchudo desceu da carroça, o sorriso oleoso não chegando aos olhos pequenos e calculistas. Era o negociante que havia arranjado tudo. "Pronta para a viagem, mocinha?" Ele perguntou, a voz falsa de alegre. "Seu novo lar te espera." Clara não respondeu. Ela olhou para a porta da casa, esperando talvez que a tia aparecesse para se despedir, para dizer alguma palavra gentil, para mostrar algum arrependimento. Mas tia Beatriz permaneceu dentro, invisível, silenciosa. Para ela, Clara já não existia mais. A viagem foi longa e silenciosa. A carroça balançava pelos caminhos esburacados e Clara segurava firme na lateral de madeira para não cair. O negociante tentou puxar conversa algumas vezes, falando sobre como ela tinha sorte, sobre como o fazendeiro era um homem trabalhador, sobre como ela deveria ser grata pela oportunidade. Mas Clara mal ouvia as palavras. Sua mente estava num lugar distante, imaginando que tipo de homem compraria uma mulher como se compra gado. Será que ele seria violento? Será que a trataria como escrava? Será que teria alguma chance de escapar se as coisas ficassem insuportáveis? Essas perguntas giravam em sua cabeça sem parar, cada uma mais assustadora que a anterior. O sol já começava a descer no horizonte quando finalmente avistaram a fazenda. Era maior do que Clara esperava, com terras que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal era simples, mas sólida, feita de madeira e pedra, com uma varanda ampla na frente. Ao redor havia um celeiro, um galinheiro, e cercados onde alguns animais pastavam tranquilamente. A carroça parou em frente à casa, e o negociante desceu apressado, ajudando Clara a descer também. Ela pisou na terra com pernas trêmulas, seus olhos procurando pelo homem que agora seria seu dono. E então ele apareceu. João saiu da casa com passos lentos e firmes. Era um homem alto, de ombros largos moldados por anos de trabalho pesado. Seu rosto estava marcado pelo sol e pelo tempo, rugas ao redor dos olhos que pareciam ter visto muita dor. Ele usava roupas simples de trabalho, as mãos calejadas segurando o chapéu com respeito. Seus olhos eram castanhos e profundos, e quando pousaram em Clara, ela não viu a crueldade que esperava. Havia algo diferente ali, uma tristeza silenciosa que de alguma forma a fez sentir menos medo. O negociante se adiantou, estendendo papéis para João. "Aqui está tudo certo, como combinamos. A moça é sua agora. Ela sabe cozinhar, limpar, cuidar da casa. E como eu disse, ela não pode ter filhos, então não vai ter complicações futuras, se é que você me entende." João pegou os papéis sem olhar para eles, seus olhos ainda fixos em Clara. Ela estava parada ali, a cabeça baixa, os ombros curvados como se quisesse desaparecer. Ele notou como ela tremia levemente, como suas mãos apertavam o pequeno embrulho contra o peito, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. "Você pode ir embora agora", João disse ao negociante, sua voz grave e sem emoção. "O acordo está feito." O negociante sorriu largo, contando as moedas no bolso, e subiu na carroça. Ele partiu, levantando poeira, e o som das rodas se afastando foi como um sino fúnebre para Clara. Ela estava sozinha agora, com aquele homem desconhecido, em um lugar que nunca tinha visto, sem ninguém no mundo que se importasse com o que aconteceria com ela. João ficou parado por um longo momento, apenas olhando para ela. Clara mantinha os olhos fixos no chão, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Finalmente, ele falou, e sua voz era mais suave do que ela esperava. "Como você se chama?" "Clara", ela sussurrou, mal conseguindo fazer as palavras saírem. "Clara",
Ele repetiu, como se estivesse testando o nome na língua. Meu nome é João. Bem-vinda à minha fazenda. Ela arriscou um olhar rápido para cima e encontrou seus olhos. Não havia raiva ali, nem desprezo, nem a fome predatória que ela temia. Apenas cansaço e algo que parecia solidão. Você deve estar exausta da viagem, ele continuou. Venha, vou te mostrar onde você vai dormir. Clara o seguiu até a casa, cada passo pesado de medo e incerteza. Por dentro, a casa era simples, mas limpa. Havia uma sala principal com uma lareira de pedra, uma mesa de madeira com cadeiras, prateleiras com louças e panelas. Tudo estava em ordem, mas havia uma sensação de abandono no ar, como se a casa não tivesse vida há muito tempo. João a levou por um corredor curto até um quarto pequeno. Havia uma cama estreita com lençóis limpos, uma cômoda de madeira, uma cadeira junto à janela. Era simples, mas era mais do que Clara tinha tido nos últimos anos na casa da tia. Este quarto é seu, João disse, ficando na porta. Você pode guardar suas coisas aqui. A porta tem tranca por dentro. Você não é prisioneira aqui, Clara. Entende? Você tem sua própria privacidade. Clara olhou para ele, chocada. Ela havia esperado ser colocada num canto qualquer, talvez até no celeiro com os animais. A ideia de ter um quarto próprio, com uma porta que trancava, era algo que ela mal conseguia processar. Obrigada, senhor. Não me chame de senhor. João está bom. Ele hesitou, então continuou. Eu perdi minha esposa há alguns anos. Desde então, a casa está vazia demais. Eu não estou procurando uma escrava, Clara. Estou procurando alguém para dividir o trabalho da casa, alguém para trazer um pouco de vida de volta para este lugar. Se você quiser ficar, pode ficar. Se quiser ir embora, eu não vou te impedir. Mas enquanto estiver aqui, você será tratada com respeito. As palavras dele eram tão diferentes de tudo que Clara tinha ouvido nos últimos anos que ela quase não acreditou. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela rapidamente virou o rosto para que ele não visse. Descanse um pouco, João disse gentilmente. Quando estiver pronta, venha para a cozinha. Vou preparar algo para comermos. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Clara ficou parada no meio do quarto, segurando seu embrulho, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Ela não sabia se chorava de alívio, de medo ou de pura exaustão emocional. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu como lixo descartável. Clara se sentou na cama, testando o colchão. Era firme, mas confortável. Ela deitou de lado, abraçando seu embrulho, e deixou as lágrimas virem. Chorou pela menina que havia perdido os pais cedo demais. Chorou pelos anos de crueldade da tia. Chorou pela humilhação de ser vendida como gado. E chorou também por um fio fino de esperança que começava a nascer em seu peito, tão frágil que ela tinha medo até de reconhecê-lo. Enquanto o sol se punha lá fora, pintando o céu de laranja e rosa, Clara adormeceu exausta. E pela primeira vez em anos, ela dormiu sem pesadelos. Mas o que ela não sabia ainda era que aquela fazenda guardava muito mais do que ela poderia imaginar. Clara acordou no dia seguinte com o canto dos galos e a luz suave da manhã entrando pela janela. Por um momento, confusa, ela não sabia onde estava. Então a memória do dia anterior voltou como uma onda, e ela se sentou na cama, o coração acelerado. Tudo era real. Ela estava na fazenda. Ela havia sido vendida, e agora precisava descobrir como seria sua vida dali em diante. Ela se levantou rapidamente, arrumou a cama com cuidado e vestiu um de seus vestidos remendados. Seus dedos tremiam enquanto prendia o cabelo num coque simples. Ela precisava mostrar que era útil, que valia a pena tê-la ali. O medo de ser mandada embora, de não ter para onde ir, apertava seu peito como uma mão fria. Quando saiu do quarto, encontrou a casa silenciosa. A luz da manhã filtrava pelas janelas,
e ela pôde ver melhor os detalhes que não havia notado na noite anterior. Havia uma sensação estranha no ar, como se a casa estivesse esperando há muito tempo por alguém que a fizesse respirar novamente. Na cozinha, Clara encontrou pão fresco sobre a mesa, junto com manteiga e geleia. Havia também uma panela com café quente no fogão a lenha. Ela ficou parada, olhando para aquilo sem entender. Quem havia preparado o café da manhã? A porta dos fundos se abriu e João entrou carregando um balde de leite fresco. Ele parou ao vê-la, um leve sorriso tocando seus lábios. Bom dia. Espero que tenha descansado bem. Sim, obrigada. Clara apontou para a mesa. Você preparou isso? Acordei cedo. Pensei que você pudesse estar com fome. Ele colocou o balde na pia e se virou para ela. Sente-se, vamos tomar café juntos. Clara hesitou. Em toda a sua vida, ela nunca havia sentado à mesa como igual. Na casa da tia, ela comia os restos depois que todos terminavam, geralmente sozinha na cozinha. A ideia de sentar à mesa com João, de ser tratada como alguém que merecia aquele lugar, era estranha demais. Pode sentar, Clara, João disse gentilmente, percebendo sua hesitação. Aqui você não come sozinha no canto. Somos apenas nós dois nesta casa, então vamos dividir a mesa. Com as pernas bambas, Clara se sentou. João serviu o café para os dois, cortou fatias generosas de pão e empurrou a manteiga para perto dela. Eles comeram em silêncio no começo, mas era um silêncio diferente. Não era tenso ou cheio de julgamento. Era apenas tranquilo. Depois que você terminar, posso te mostrar a fazenda, João disse. Assim você conhece o lugar, sabe onde estão as coisas. Não quero que você se sinta perdida aqui. Eu posso começar a trabalhar logo, Clara disse rapidamente. Posso lavar as roupas, limpar a casa, cuidar das galinhas, o que você precisar. João a estudou por um momento, seus olhos castanhos sérios. Você não precisa se matar de trabalhar para ganhar seu lugar aqui, Clara. Você já tem seu lugar. Mas se quiser ajudar, eu aceito. A fazenda é grande para uma pessoa só cuidar de tudo. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina que Clara nunca havia experimentado antes. João acordava antes do sol, cuidava dos animais, trabalhava nos campos. Clara cuidava da casa, cozinhava, lavava roupas, alimentava as galinhas. Mas a diferença era que João sempre agradecia pelo trabalho dela. Sempre perguntava se ela precisava de ajuda, sempre a tratava com uma gentileza que ela não sabia que existia. Uma tarde, enquanto Clara varria a varanda, uma das galinhas escapou do cercado e começou a correr pela fazenda. Clara largou a vassoura e saiu correndo atrás da bicha teimosa, seus pés levantando poeira, seu cabelo se soltando do coque. A galinha era rápida. E Clara tropeçou 2 vezes tentando pegá-la, até que finalmente conseguiu agarrar a ave fujona. Quando se virou, ofegante e com o rosto vermelho, encontrou João parado perto do celeiro, os braços cruzados, um sorriso genuíno no rosto. Era a primeira vez que ela o via sorrir de verdade, e a transformação em seu rosto era impressionante. Ele parecia anos mais jovem, os olhos brilhando com diversão. Você é rápida, ele disse, ainda sorrindo. Essa galinha não tinha chance. Clara sentiu seu próprio rosto esquentar, mas não de vergonha. Era algo diferente, algo quente e estranho que ela não conseguia nomear. Ela também sorriu, segurando a galinha barulhenta contra o peito. Ela é teimosa, mas eu sou mais. João riu, um som profundo e rico que parecia fazer o ar ao redor vibrar. Clara percebeu que nunca havia ouvido aquele riso antes. Era um som bonito, cheio de vida. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, João começou a contar histórias sobre a fazenda, sobre como ele a havia construído com as próprias mãos, sobre os desafios que enfrentou, sobre sua esposa que havia partido cedo demais. Sua voz ficava distante quando falava dela,
carregada de uma dor antiga que ainda latejava. Ela morreu no parto, ele disse baixinho. O bebê também não sobreviveu. Depois disso, a casa ficou vazia demais. Eu não sabia como preencher o silêncio. Clara sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele tipo de silêncio, aquele vazio que parecia engolir tudo. Sinto muito, João. Ele assentiu, olhando para suas mãos calejadas. Mas as coisas mudam. A vida continua, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir dar o próximo passo. Ele levantou os olhos para ela. Você está aqui agora, e isso faz diferença. As palavras dele ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que Clara ainda não entendia completamente. Mas ela sentiu algo mudar naquele momento. Algo pequeno, mas profundo, como uma semente sendo plantada em solo fértil. E nas semanas que viriam, aquela semente começaria a crescer de formas que nenhum dos dois esperava. As semanas passaram como páginas, virando em um livro tranquilo. Clara descobriu que a fazenda tinha seu próprio ritmo, suas próprias regras silenciosas. Ela aprendeu a reconhecer os sons, o mugido das vacas ao amanhecer, o canto das cigarras à tarde, o uivo distante dos animais selvagens à noite. E em cada um desses sons, ela encontrava uma paz que nunca havia conhecido. João era diferente de qualquer homem que ela já havia encontrado. Ele não gritava, não batia, não humilhava. Quando ela queimou o feijão na primeira semana, ele apenas riu e disse que eles comeriam pão com ovos naquela noite. Quando ela derrubou uma jarra de leite, ele pegou o pano e ajudou a limpar, dizendo que essas coisas acontecem. Cada gesto dele, cada palavra, era como um bálsamo em feridas antigas que Clara nem sabia que ainda sangravam. Uma tarde quente, Clara estava no rio que cortava a propriedade, lavando roupas nas pedras. O sol batia forte em suas costas, e ela havia arregaçado as mangas, os pés descalços na água fresca. Estava tão concentrada que não ouviu João se aproximar. Você trabalha demais, ele disse, fazendo-a se virar assustada. Eu só estou lavando as roupas. Você já varreu a casa, cuidou das galinhas, fez o almoço, costurou os rasgos da minha camisa e agora está aqui lavando roupas no calor do dia. João se agachou na margem, os olhos sérios. Clara, você não precisa provar seu valor o tempo todo. Você já tem valor. As palavras dele a atingiram como sempre atingiam, mexendo com algo profundo dentro dela. Eu só quero ser útil. Você é mais do que útil. Você trouxe vida de volta para esta casa. Ele ficou quieto por um momento, então continuou. Quando minha esposa morreu, eu achei que nunca mais ia conseguir olhar para esta fazenda sem sentir dor. Mas agora, quando acordo de manhã, eu não sinto mais aquele peso no peito. Eu ouço você cantarolando na cozinha, vejo as flores que você plantou na varanda, sinto o cheiro da comida que você prepara. Esta casa voltou a ser um lar, e isso é por sua causa. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ela assim, como se ela importasse, como se sua presença fizesse diferença no mundo. João, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Venha, você já trabalhou o suficiente por hoje. Vamos sentar na varanda e tomar um café. Essa história está mexendo com você? Então, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu Demais. Esse botão é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas possam ouvir relatos como esse, que falam sobre dignidade, respeito e amor verdadeiro. Seu apoio faz toda a diferença. Naquela noite, sentados na varanda enquanto o sol se punha, Clara sentiu algo mudar entre eles. João estava mais perto do que o normal, seus ombros quase se tocando. O silêncio não era desconfortável, mas estava carregado de algo não dito, algo que pairava no ar como perfume de flores noturnas. Posso te perguntar uma coisa?
João disse, sua voz baixa. Pode. Por que sua tia fez isso com você? Por que ela te mandou embora daquele jeito? Clara respirou fundo, as memórias dolorosas subindo à superfície. Depois do acidente, o médico disse que eu nunca poderia ter filhos. Para a tia Beatriz, isso significava que eu não valia nada. Ela dizia que nenhum homem ia me querer, que eu era um peso morto. Quando apareceu a chance de se livrar de mim e ainda resolver as dívidas dela, ela não pensou duas vezes. João ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele se virou para ela, seus olhos escuros refletindo a última luz do dia. Sua tia estava errada, Clara. Completamente errada. Clara deu um riso triste. Mas ela tinha razão sobre uma coisa. Eu não posso dar filhos para um homem. E isso me torna menos do que deveria ser. Não. A voz de João era firme, quase feroz. Você não é menos nada. O valor de uma pessoa não está no que ela pode dar aos outros. Está em quem ela é. E você... Ele hesitou. Então continuou mais suavemente. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Depois de tudo que passou, você ainda acorda todo dia e encontra razões para sorrir. Você ainda cuida das coisas com carinho, ainda canta enquanto trabalha, ainda tem bondade no coração. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Clara agora. Ninguém nunca havia visto valor nela daquele jeito. Ninguém nunca havia olhado além do que ela não podia fazer e visto o que ela era. João estendeu a mão devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele gentilmente secou uma lágrima de seu rosto com o polegar. O toque era leve, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Você merece ser feliz, Clara. Você merece ser amada pelo que você é, não pelo que pode dar. E ali, na varanda daquela fazenda isolada, sob o céu que escurecia e as primeiras estrelas que começavam a aparecer, Clara sentiu seu coração começar a abrir de um jeito que ela achava que nunca seria possível. Ela olhou para João, para aquele homem que a havia recebido com gentileza quando o mundo a havia descartado, e percebeu que algo havia mudado dentro dela. Ela estava se apaixonando. O pensamento a assustou e a encheu de esperança ao mesmo tempo. Será que ele sentia o mesmo? Será que um homem como ele poderia querer alguém como ela? As dúvidas giravam em sua mente, mas quando ela olhou nos olhos dele, viu algo ali que fez seu coração bater mais rápido. Talvez, apenas talvez, ela não estivesse sozinha naquele sentimento. Os dias que seguiram foram diferentes. Havia uma consciência nova entre Clara e João, uma tensão delicada que não era desconfortável, mas sim cheia de possibilidades. Eles se pegavam olhando um para o outro quando achavam que o outro não estava vendo. Suas mãos se tocavam acidentalmente ao passar o sal na mesa, ao alcançar a mesma ferramenta no celeiro, e cada toque enviava ondas de calor através de Clara. Uma manhã, Clara acordou sentindo-se diferente. Havia algo no ar, uma mudança sutil que ela não conseguia identificar. Quando saiu para a cozinha, encontrou João já acordado, mas ele não estava preparando o café como de costume. Estava parado perto da janela, olhando para o nascer do sol, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. João, está tudo bem? Ele se virou e Clara viu algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Nervosismo. João, o homem sempre calmo e seguro, parecia nervoso. Clara, ele começou. Então parou, passando a mão pelo cabelo. Eu preciso te falar uma coisa, e eu não sei bem como dizer isso. O coração de Clara disparou. Será que ele ia mandá-la embora? Será que ela havia feito algo errado? Todas as velhas inseguranças voltaram em uma onda gelada. Você fez alguma coisa comigo, ele continuou, as palavras saindo meio tropeçadas. Quando você chegou aqui, eu pensei que era só solidão.
Pensei que qualquer companhia seria boa depois de tantos anos sozinho. Mas não é isso. É você, Clara. É o jeito que você canta enquanto trabalha. É como você cuida das pequenas coisas como se fossem importantes. É seu sorriso quando acha que ninguém está olhando. É tudo. Clara ficou congelada, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Eu sei que você veio para cá por causa de um acordo. João continuou, dando um passo em direção a ela. Eu sei que você não escolheu estar aqui, mas eu queria saber se você gostaria de ficar, não como alguém que foi trazida, mas como alguém que escolhe estar aqui, como minha esposa. O mundo parou. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ele estava pedindo ela em casamento. João, aquele homem bom e gentil, queria se casar com ela. Mas João, ela sussurrou, sua voz tremendo, eu não posso te dar filhos. Você merece alguém que possa te dar uma família. Ele deu outro passo, agora bem perto dela. Clara, eu não quero você pelo que você pode me dar. Eu quero você porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver seu rosto. Porque quando estou trabalhando no campo, me pego sorrindo só de saber que você está aqui. Porque você fez meu coração voltar a bater depois que eu achei que ele tinha morrido junto com minha primeira esposa. Ele pegou as mãos dela, segurando-as com firmeza. Você me faz querer viver de novo, Clara. Não por causa de filhos ou de família ou de qualquer outra coisa. Por você. Só por você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Pela primeira vez na vida, alguém a queria exatamente como ela era. Não apesar de suas falhas, mas incluindo elas. Não como um fardo a ser tolerado, mas como um presente a ser valorizado. Sim, ela sussurrou, mal conseguindo falar através das lágrimas. Sim, eu quero ficar. Eu quero ser sua esposa. O rosto de João se iluminou com um sorriso tão grande e radiante que parecia fazer o sol nascer mais brilhante. Ele puxou Clara para um abraço, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E ali, na cozinha simples daquela fazenda isolada, dois corações feridos encontraram cura um no outro. O casamento aconteceu poucas semanas depois. Foi uma cerimônia simples na pequena capela da vila mais próxima, com apenas o padre e duas testemunhas que João conhecia. Clara usou um vestido simples, mas limpo, que ela mesma havia costurado, com flores silvestres no cabelo que João havia colhido para ela naquela manhã. Quando o padre perguntou se João aceitava Clara como esposa, ele respondeu com uma voz firme e clara que ecoou pelas paredes da capela. Aceito. E aceito com gratidão por ter encontrado uma mulher tão especial. Quando foi a vez de Clara, sua voz tremeu, mas as palavras saíram do fundo de seu coração. Aceito. E prometo amar você todos os dias da minha vida. Eles selaram os votos com um beijo e Clara sentiu como se estivesse flutuando. Ela era uma esposa agora. Ela tinha um lar de verdade. Ela tinha alguém que a amava. A vida de casada trouxe uma felicidade que Clara nunca imaginou ser possível. João era um marido atencioso e carinhoso. Ele a tratava como uma igual em tudo, perguntava sua opinião sobre a fazenda, dividia as decisões com ela, mostrava de 1000 pequenas maneiras todos os dias que ela era importante para ele. À noite, deitados juntos, João segurava Clara nos braços e eles conversavam sobre tudo e nada. Ele contava histórias de sua infância, ela compartilhava memórias dos pais que mal se lembrava. Eles faziam planos para a fazenda, sonhavam acordados sobre o futuro, construíam juntos uma vida que era só deles. E foi durante uma dessas noites, cerca de 2 meses depois do casamento, que Clara percebeu que algo estava diferente em seu corpo. Ela acordou sentindo enjoo, uma náusea que a fez correr para fora da casa. Nos dias seguintes, o enjoo continuou, sempre pela manhã.
Ela se sentia cansada, seus seios estavam sensíveis e havia uma estranheza em seu corpo que ela não conseguia explicar. No começo, Clara tentou ignorar. Mas quando percebeu que seus dias de sangramento não vieram, um pensamento impossível começou a se formar em sua mente. Um pensamento tão assustador e maravilhoso que ela mal ousava acreditar. Será que... Não, não podia ser. O médico havia dito. Sua tia havia repetido. Todo mundo sabia. Mas e se todos estivessem errados? Clara passou os dias seguintes em uma névoa de confusão e esperança cautelosa. Ela não disse nada a João, com medo de estar errada, com medo de criar uma esperança que seria destruída. Mas os sinais continuavam. O enjoo matinal, o cansaço, uma sensibilidade em seu corpo que ela nunca havia sentido antes. Foi numa tarde de mercado na vila que Clara encontrou a resposta que procurava. Havia uma parteira na região, uma mulher idosa chamada Dona Josefa, conhecida por sua sabedoria sobre assuntos femininos. Clara a procurou discretamente, pedindo para conversar em particular. Dona Josefa, com seus olhos perspicazes e mãos gentis, fez perguntas e examinou Clara com cuidado. Quando terminou, ela olhou para Clara com um sorriso suave. "Minha filha, você está esperando um bebê." As palavras atingiram Clara como um raio. Ela ficou parada, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Mas o médico disse que eu nunca poderia, que o acidente tinha... que eu era... Médicos podem estar errados, minha querida. Dona Josefa segurou as mãos de Clara. Às vezes, o corpo se cura de maneiras que a medicina não entende. Às vezes, o amor e o cuidado fazem mais do que qualquer remédio, e às vezes, simplesmente, acontecem milagres. Clara começou a chorar, soluços profundos sacudindo seu corpo. Dona Josefa a abraçou, deixando-a chorar, entendendo que eram lágrimas de alegria misturadas com anos de dor e vergonha finalmente sendo liberados. "Você precisa contar para seu marido." Dona Josefa disse gentilmente. "Ele vai ficar feliz. Mas e se... E se algo der errado? E se eu perder o bebê? E se... Não viva nos esse, minha filha. Viva no agora. E agora você está carregando uma vida. Celebre isso." Clara voltou para a fazenda em um estado de choque jubiloso. Suas mãos tremiam enquanto segurava as rédeas da carroça, sua mente girando. Ela estava grávida. Ela, Clara, que todo mundo dizia ser estéril, estava carregando um bebê. O bebê de João. Quando chegou em casa, João estava no celeiro, consertando uma cerca. Clara ficou parada na porta, observando-o trabalhar, seu coração tão cheio de amor que doía. Como ela ia contar? Como ela colocaria em palavras algo tão imenso, tão impossível, tão maravilhoso? "João", ela chamou, sua voz mal passando de um sussurro. Ele se virou, o martelo ainda na mão, e sorriu ao vê-la. "Voltou do mercado? Como foi?" "João, eu preciso te contar uma coisa." Algo no tom dela o fez largar o martelo imediatamente e caminhar até ela. "O que foi? Está tudo bem?" Clara pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga, ainda plana. "Está sim, está mais do que bem. João, eu..." Ela respirou fundo, as lágrimas já começando a escorrer. "Eu estou esperando um bebê. Nosso bebê." O rosto de João passou por uma série de expressões em segundos. Confusão, choque, descrença, e então finalmente uma alegria tão pura e intensa que transformou completamente seus traços. Ele olhou para Clara, depois para a mão dele sobre a barriga dela, depois de volta para o rosto dela. Mas... O médico disse... Ele estava errado. Clara estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Dona Josefa confirmou. "Estou grávida, João. 2 meses, ela acha." João a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou o ar dela. Ela podia sentir o corpo dele tremendo. E quando ele finalmente se afastou, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto também. "Clara,
ele sussurrou, sua voz cheia de admiração. Você está carregando nosso filho. Ou filha, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Ele riu, um som de pura alegria. Ou filha. Ele a beijou gentil, mas intensamente, despejando todo o seu amor naquele beijo. Depois afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você me deu tudo, Clara. Um lar, amor, propósito, e agora isso. Você é um milagre. Não sou eu o milagre, ela disse suavemente. É o que o amor fez. É o que você fez ao me tratar com bondade quando ninguém mais tratou. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Clara. Sua barriga crescia devagar, mas constante. E com ela crescia uma sensação de completude que ela nunca havia imaginado sentir. João era incrivelmente protetor, sempre preocupado, sempre cuidadoso. Ele não deixava Clara fazer trabalhos pesados, insistia que ela descansasse mais, preparava chás especiais que Dona Josefa recomendava. Mas nem tudo era paz. A notícia da gravidez de Clara se espalhou pela região e, eventualmente, chegou aos ouvidos do negociante que havia intermediado o acordo original. E onde havia negócio, havia sempre alguém procurando tirar vantagem. Foi numa tarde quente que uma carroça parou em frente à fazenda. Clara estava na varanda descascando batatas, sua barriga agora proeminente sob o vestido solto. Quando viu quem descia da carroça, seu sangue gelou. Era o negociante. E ele não estava sozinho. 2 homens grandes e mal encarados estavam com ele, e todos tinham expressões que não prometiam nada de bom. João saiu da casa, colocando-se imediatamente entre Clara e os visitantes. Seus ombros estavam tensos, sua postura protetora. "O que você quer aqui?" João perguntou, sua voz fria. O negociante deu um sorriso oleoso que não chegou aos olhos. "Vim resolver um pequeno problema de negócios, senhor João. Veja bem, o acordo que fizemos foi baseado em certas informações. A mulher foi vendida como estéril, mas pelos boatos que ouvi, ela está bem grávida ali. E daí?" João cruzou os braços. "E daí que isso muda tudo." O negociante puxou papéis do bolso. "A tia dela está exigindo o dinheiro de volta, já que a mercadoria não era como foi descrita. Ou então, ela quer a sobrinha de volta." As palavras caíram como bombas no silêncio da tarde. O mundo pareceu parar por um momento. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto, suas mãos instintivamente indo para a barriga em um gesto protetor. João ficou completamente imóvel, mas ela podia ver a raiva começando a ferver sob a superfície calma. "Saia da minha propriedade", João disse, cada palavra saindo devagar e perigosa. "Agora, senhor João, seja razoável." O negociante deu um passo à frente. "É só uma questão de negócios. Você pagou por uma mulher estéril. Essa mulher claramente não é estéril. Então, ou você devolve o valor pago com juros pelo tempo, ou o quê?" A voz de João era baixa, ameaçadora. "Ou nós levamos ela de volta." O negociante acenou para os 2 homens ao lado dele. "A tia tem direitos legais sobre a sobrinha, e um acordo quebrado é um acordo quebrado." João deu um passo à frente, e havia algo em sua postura que fez até os homens grandes recuarem levemente. "Você está ouvindo o que está dizendo? Está falando de uma pessoa como se fosse gado. Clara não é mercadoria. Ela é minha esposa. Nós somos casados perante Deus e a lei. Você não tem direito nenhum sobre ela. O casamento não anula o acordo original." O negociante insistiu, mas sua voz tinha perdido um pouco da confiança. "Não me importa o seu acordo." João estava bem perto do negociante agora, olhando-o de cima. "Clara fica aqui. Ela é minha esposa, está carregando meu filho, e se você ou qualquer um desses homens der mais um passo em direção a ela, vai descobrir o que acontece quando um homem protege sua família." Havia algo na voz de João, algo primitivo e feroz, que fez o negociante engolir seco.
Os dois homens atrás dele trocaram olhares nervosos, claramente não esperando tanta resistência. Você vai se arrepender disso, o negociante disse, tentando manter algum controle da situação. A tia vai levar isso às autoridades. Que leve, João disse firmemente. Qualquer juiz vai ver que Clara é uma mulher casada, vivendo com seu marido legítimo. Nenhuma autoridade vai arrancar uma esposa grávida de sua casa para devolvê-la a uma tia gananciosa. Agora saia da minha propriedade antes que eu faça você sair. O negociante hesitou, olhando de João para Clara, calculando suas opções. Finalmente ele deu de ombros, guardou os papéis e subiu na carroça. Isso não acabou, ele disse, mas sua ameaça soava vazia. Está sim, João respondeu, e se você voltar aqui vai encontrar algo bem diferente de palavras. A carroça partiu levantando poeira e só quando ela desapareceu no horizonte, João finalmente relaxou. Ele se virou imediatamente para Clara, que estava tremendo na varanda, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara. Ele subiu os degraus rapidamente, puxando-a para seus braços. Está tudo bem. Eles se foram. Eu não vou deixar ninguém te levar. E se eles voltarem? E se a tia realmente for às autoridades? E se... Não vai acontecer nada, João disse firmemente, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você é minha esposa. Nós somos legalmente casados. Você está carregando nosso filho. Nenhuma autoridade no mundo vai separar uma família assim. Eu prometo, Clara, eu vou proteger você. Clara se agarrou a ele, seu corpo tremendo com soluços. Toda a segurança que ela havia construído nas últimas semanas parecia ter sido abalada. As velhas inseguranças voltaram como fantasmas, sussurrando que ela não merecia aquela felicidade, que eventualmente tudo seria tirado dela. Mas João segurou ela firme, sussurrando palavras de conforto, lembrando-a de que ela era amada, que ela tinha valor, que nada nem ninguém ia mudar isso. Os dias seguintes foram tensos. João ficou mais vigilante, sempre atento a qualquer movimento estranho na propriedade. Ele conversou com alguns vizinhos, pessoas de confiança que prometeram ficar de olho e avisar se o negociante ou alguém ligado a ele aparecesse na região. Mas os problemas não voltaram. O negociante, percebendo que não tinha base legal e que João não era homem de ser intimidado, desistiu. A tia Beatriz, ao saber da resistência, também recuou. No fundo, ela não se importava realmente com Clara. Era só ganância, uma última tentativa de extrair dinheiro de uma situação que ela mesma havia criado. Com a ameaça afastada, Clara finalmente pôde respirar aliviada e focar no que realmente importava: o bebê que crescia dentro dela. Os últimos meses da gravidez foram lindos. Clara florescia, sua pele brilhando com aquele brilho especial que mulheres grávidas têm. João estava constantemente maravilhado, suas mãos sempre encontrando o caminho para a barriga de Clara, sentindo os chutes do bebê, conversando com a criança ainda não nascida. Dona Josefa visitava regularmente, verificando Clara, garantindo que tudo estava bem, preparando a jovem casal para o que estava por vir. Ela ensinou Clara sobre o parto, sobre a amamentação, sobre cuidados com recém-nascidos. João assistia tudo atentamente, determinado a ser um pai presente e útil. Então, numa madrugada fresca, as contrações começaram. Clara acordou com uma dor baixa nas costas, diferente de qualquer coisa que havia sentido antes. Ela sacudiu João gentilmente, sua voz calma apesar do medo que sentia. João, acho que está na hora. Ele pulou da cama como se tivesse levado um choque, os olhos arregalados. Agora? É agora? Acho que sim, ela disse, respirando fundo enquanto outra contração vinha. João entrou em ação imediatamente. Ele ajudou Clara a se levantar, preparou a cama com lençóis limpos como Dona Josefa havia instruído e então correu para buscar a parteira.
Dona Josefa chegou rapidamente, trazendo sua bolsa de suprimentos e uma calma que imediatamente fez Clara se sentir melhor. O trabalho de parto foi longo e difícil. Horas se passaram com Clara lutando, suando, chorando, apertando a mão de João com tanta força que seus dedos ficaram brancos. João ficou ao lado dela o tempo todo, sussurrando encorajamento, limpando seu rosto com um pano úmido, sendo sua âncora através da tempestade. E então, quando o sol começava a nascer, enchendo o quarto de luz dourada, um choro estridente cortou o ar. O som era o mais bonito que Clara já havia ouvido na vida. Dona Josefa levantou um bebê pequenino, vermelho e barulhento, cordão umbilical ainda conectado, braços e pernas se mexendo no ar. É um menino, Dona Josefa anunciou, sorrindo amplamente. Um menino forte e saudável. Clara desabou nos travesseiros, exausta, mas transbordando de alegria. João tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enquanto observava Dona Josefa limpar e embrulhar o bebê. Quando a parteira finalmente colocou o pequeno pacote nos braços de Clara, o mundo inteiro pareceu parar. Ele era perfeito, minúsculo, mas perfeito. Tinha os olhos fechados, os punhos cerrados, a boca fazendo movimentos de sucção. Clara tocou seu rostinho com dedos trêmulos, mal conseguindo acreditar que aquela criaturinha tinha crescido dentro dela, que ela havia feito isso. "Oi, meu amor", ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. "Bem-vindo ao mundo." João se ajoelhou ao lado da cama, olhando para o filho com uma expressão de puro assombro. Ele estendeu um dedo e o bebê imediatamente o agarrou com sua mãozinha minúscula. João soltou um riso molhado de lágrimas. "Ele é forte", João disse, maravilhado. "Olha como ele agarra." Dona Josefa organizou as coisas, garantiu que Clara estava bem, deu instruções sobre amamentação e cuidados, e então, discretamente saiu do quarto, deixando a nova família sozinha. João subiu cuidadosamente na cama ao lado de Clara, envolvendo os dois nos braços. Eles ficaram ali, os três juntos, observando o bebê que dormia tranquilamente, alheio ao milagre que sua existência representava. "Eles disseram que você nunca poderia ter filhos", João sussurrou, sua voz cheia de emoção. "Disseram que você não tinha valor, e agora olha para você, você trouxe vida. Você provou que todos estavam errados." Clara encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda que ia além do cansaço físico. "Não fui só eu", ela disse suavemente. "Foi você também. Foi o amor. Foi ter alguém que me tratou como se eu valesse alguma coisa. O corpo às vezes responde ao que o coração precisa." João beijou sua testa. "Você sempre valeu alguma coisa, Clara. Sempre." Eles nomearam o bebê Miguel, em homenagem ao pai de João. E nos dias e semanas que seguiram, a fazenda se encheu de uma vida nova e vibrante. O choro do bebê, seus sons pequeninos, o trabalho constante mas alegre de cuidar dele, tudo transformou a casa em algo vivo e pulsante. Clara descobriu que era uma mãe natural, seus instintos guiando-a através das noites sem dormir, das dúvidas, dos medos. João era um pai dedicado, sempre presente, sempre ajudando, mudando fraldas sem reclamar, embalando o filho quando Clara precisava descansar. Um dia, algumas semanas após o nascimento de Miguel, Clara estava sentada na varanda, o bebê dormindo em seus braços, observando João trabalhar no campo ao longe. O sol estava quente, os pássaros cantavam, havia flores brotando por toda parte e Clara sentiu uma necessidade súbita de fazer algo que havia adiado por meses. Ela pediu a João que ficasse com Miguel por um momento, entrou na casa e pegou papel e pena. Sentando-se à mesa da cozinha, ela começou a escrever, as palavras fluindo de um lugar profundo dentro dela. "Tia Beatriz, você me vendeu achando que eu não valia nada. Disse que eu era estéril, que nenhum homem me quereria, que eu seria um fardo para sempre. Durante anos,
Acreditei em você. Acreditei que meu valor estava em algo que eu não podia dar. Mas você estava errada. Eu não era estéril. Eu só precisava estar em um lugar onde fosse amada. Eu dei à luz um menino saudável, filho do homem que me aceitou quando você me descartou. João nunca me tratou como um fardo. Ele me tratou como um ser humano com valor próprio. E nesse amor, nessa gentileza, nessa aceitação, algo em mim se curou. Meu corpo respondeu ao que meu coração finalmente teve: segurança e amor. Escrevo isso não com raiva, mas com gratidão. Porque se você não tivesse me mandado embora, eu nunca teria encontrado João. Nunca teria descoberto que meu valor não estava no que eu podia dar aos outros, mas em quem eu sou. Nunca teria conhecido a felicidade de ser amada pelo que sou, não pelo que posso produzir. Então, obrigada, tia, por me vender. Você pensou que estava se livrando de um problema, mas, na verdade, você me deu o maior presente da minha vida, a chance de recomeçar. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Espero que um dia você encontre a paz que eu encontrei. Espero que um dia você entenda que o valor de uma pessoa nunca foi sobre o que ela pode dar, mas sobre o amor que ela carrega no coração, com perdão e liberdade, Clara. Ela dobrou a carta cuidadosamente, mas não a enviou. Em vez disso, guardou-a em uma gaveta, um símbolo de uma jornada concluída, de ciclos que finalmente se fecharam. Naquela noite, com Miguel dormindo no berço que João havia feito com as próprias mãos, Clara e João sentaram na varanda sob um céu cheio de estrelas. A lua estava cheia, banhando tudo em luz prateada. Sabe o que percebi? Clara disse, a cabeça no ombro de João. Que às vezes o que parece o fim é apenas o começo. Quando a tia me vendeu, eu achei que minha vida tinha acabado. Mas, na verdade, era onde tudo ia começar. João segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Você me salvou tanto quanto eu salvei você, ele disse. Eu estava vivendo, mas não estava vivo. Você trouxe cor de volta para um mundo que tinha ficado cinza. Eles ficaram ali em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite, o ocasional choramingo do bebê lá dentro, o vento nas árvores, o canto distante de algum animal noturno. E Clara pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Como as piores coisas às vezes levam às melhores. Como o amor tem poder de cura que a medicina não consegue explicar. E assim, a vida de Clara, que começou com rejeição e terminou em amor, tornou-se um testemunho de que o valor de uma pessoa nunca está no que os outros dizem sobre ela, mas no que ela descobre ser verdade quando finalmente é amada do jeito certo. A fazenda prosperou. Miguel cresceu forte e saudável. E Clara, a mulher que foi vendida como estéril e sem valor, tornou-se o centro de um lar cheio de amor, riso e vida. Ela provou que milagres acontecem não porque desafiamos a medicina, mas porque o corpo humano responde ao amor de maneiras que a ciência ainda está aprendendo a entender. E toda vez que ela olhava para seu filho, para seu marido, para a vida que haviam construído juntos, Clara agradecia silenciosamente por ter sido vendida, porque aquela venda a levou exatamente para onde ela sempre deveria estar. Chegamos ao final dessa história que nos ensina tanto sobre valor, dignidade e amor verdadeiro. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal para não perder relatos como esse. E conte aqui nos comentários. Essa história te fez refletir sobre alguma situação da sua vida? Compartilhe conosco, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e ser parte dessa família que cresce todos os dias. Até nosso próximo encontro.